Em 1934, a União Soviética foi surpreendida por uma devastadora tempestade política que rapidamente se espalhou pelo país, alterando profundamente a vida de milhões de cidadãos e mudando para sempre o curso da história soviética. O que ficou conhecido como o Grande Terror foi uma das mais severas e brutais campanhas de repressão já vistas, responsável por uma escala massiva de prisões, execuções e destruição de vidas. Em apenas alguns anos, desde as altas esferas do Partido Comunista até os cidadãos comuns, 1.300.000 pessoas foram encarceradas, das quais cerca de 680.000 foram sumariamente executadas. Essa onda de terror, muitas vezes descrita como uma purga nacional, deixou cicatrizes profundas na memória coletiva da Rússia. E até hoje, quando esse capítulo sombrio da história é mencionado, muitos o fazem com uma sensação de horror e apreensão. O arquiteto dessa terrível campanha foi Joseph Stalin, o líder supremo da União Soviética naquela época. Seu nome, ao longo dos anos, tornou-se sinônimo de autoritarismo e crueldade, devido principalmente aos acontecimentos dos anos 30, quando ele consolidou seu poder através da violência e da repressão em uma escala nunca antes vista. A pergunta que muitos historiadores e estudiosos tentam responder até hoje: por que Stalin foi tão inflexível em promover a Grande Purga, mesmo ao custo de um derramamento de sangue tão vasto? E o que exatamente aconteceu no final dos anos 1930 que levou a União Soviética a essa catástrofe? A Grande Purga, também conhecida como Operação de Repressão em Massa, foi um período de repressão intensa que teve início no final de 1934, mas atingiu seu auge em 1937 e 1938. Após o assassinato de Sergei Kirov, um importante líder do Partido Comunista, em dezembro de 1934, Stalin usou o incidente como pretexto para lançar uma campanha generalizada de expurgos dentro do partido, do governo, do exército e, eventualmente, da sociedade civil. O assassinato de Kirov deu a Stalin a justificativa que ele precisava para eliminar não apenas potenciais rivais políticos, mas também qualquer um que pudesse ser visto como uma ameaça ao seu domínio absoluto. De acordo com os números oficiais, cerca de 680.000 pessoas foram executadas durante a purga, e mais de 1 milhão de outras foram presas ou enviadas para campos de trabalho forçado, onde muitos morreram devido às condições desumanas. A máquina repressiva de Stalin começou a operar em pleno vapor após a reunião do Comitê Central em fevereiro de 1937. A partir desse ponto, líderes políticos e econômicos, altos funcionários do governo e comandantes militares foram sistematicamente eliminados. A substituição massiva de quadros foi uma característica desse período. Muitos dos que haviam sido promovidos durante o primeiro plano quinquenal foram removidos e executados, e novos funcionários, leais a Stalin, assumiram posições estratégicas no governo, no exército e na indústria. O conceito de inimigos do povo foi expandido de forma tão ampla que qualquer um poderia ser acusado de traição ou sabotagem. Até os membros mais leais do Partido Comunista, que haviam lutado ao lado de Lenin durante a Revolução Russa, não estavam imunes. Dos 139 membros do Comitê Central, 89 foram presos, e quase todos foram executados. Dos 196 delegados ao 17º Congresso do Partido, 108 desapareceram durante a purga. Em vários ministérios, como os da produção de tanques e da indústria militar, a maioria dos altos funcionários foi eliminada. A repressão também atingiu outros setores importantes, como a fabricação de aeronaves, construção naval e metalurgia, levando a uma perda catastrófica de especialistas técnicos e engenheiros. Não apenas a liderança política e militar foi afetada. A purga rapidamente se espalhou para todas as camadas da sociedade soviética. Sindicatos, organizações juvenis, intelectuais, artistas, cientistas e até membros da Internacional Comunista foram alvos da repressão. O número total de pessoas afetadas permanece incerto até hoje, com muitos historiadores estimando que as cifras reais podem ser ainda maiores do que as registradas oficialmente. O medo e a desconfiança eram onipresentes. A atmosfera na União Soviética tornou-se sufocante, com um senso de paranoia que atravessava todas as esferas da vida pública e privada. A delação mútua era encorajada, e muitas vezes até mesmo amigos e familiares denunciavam uns aos outros na tentativa de se protegerem das garras do NKVD, a temida polícia secreta de Stalin.
No auge do terror, os serviços de inteligência nazistas na Alemanha aproveitaram-se da situação para semear ainda mais desconfiança dentro do regime soviético. Agentes nazistas forjaram documentos que implicavam o Marechal Mikhail Tukhachevsky, um dos mais respeitados comandantes do Exército Vermelho, em uma conspiração com os militares alemães. Stalin, já profundamente desconfiado de sua própria elite militar, acreditou na farsa e ordenou a prisão e execução de Tukhachevsky e outros altos comandantes em junho de 1937. Nos 2 anos seguintes, a purga militar foi devastadora. Cerca de 35 mil oficiais do Exército Vermelho foram presos ou executados, resultando em uma perda quase irreparável de experiência e liderança militar, o que teria consequências sérias para a União Soviética nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial. O impacto da Grande Purga foi profundo e duradouro. A União Soviética, um país que já havia enfrentado grandes provações nos anos 20 e início dos anos 30, com a coletivização forçada e a fome devastadora que ceifou milhões de vidas, foi novamente jogada no caos. Em 2 de julho de 1937, Stalin aprovou uma ordem do Politburo que resultou na execução em massa de kulaks, camponeses relativamente ricos e criminosos que haviam sido exilados para a Sibéria, mas que retornaram às suas terras natais. Em todo o país, milhões de pessoas viveram sob o medo constante de serem denunciadas e presas. Os expurgos também tiveram um efeito devastador sobre a capacidade produtiva e militar da União Soviética. Indústrias cruciais, como a de produção de tanques e aviões, foram paralisadas pela eliminação de seus engenheiros e gerentes, e o exército foi drasticamente enfraquecido pela perda de tantos comandantes experientes. Além disso, o impacto psicológico foi imenso. A sociedade soviética foi marcada por um clima de desconfiança, onde ninguém estava seguro. Lares foram destruídos, famílias foram separadas e milhões de vidas foram perdidas ou irreparavelmente danificadas. O medo tornou-se uma constante da vida cotidiana, com os cidadãos sendo forçados a viver sob a sombra de um regime que poderia, a qualquer momento, virar suas atenções contra eles. Mas a questão central permanece. Por que Stalin promoveu essa campanha de terror tão implacável? Muitos acreditam que a resposta reside no profundo medo de Stalin de perder o poder. Durante a década de 1920, a União Soviética passou por uma série de crises internas, com a coletivização forçada e as políticas econômicas que provocaram uma resistência generalizada entre os camponeses e as classes trabalhadoras. Essas políticas resultaram em fomes devastadoras, como a que ocorreu entre 1932 e 1933, que matou milhões de pessoas. Frente a uma crescente onda de descontentamento, Stalin temia que uma nova oposição pudesse surgir dentro do próprio partido. Ele estava determinado a eliminar qualquer possível rival, real ou imaginário, para garantir que seu poder permanecesse inquestionável. Assim, a Grande Purga foi, em última análise, uma tentativa de Stalin de consolidar seu controle absoluto sobre o Partido Comunista e a União Soviética. Ao eliminar seus inimigos, ele garantiu que ninguém pudesse desafiar sua autoridade, mesmo que isso significasse mergulhar o país em um banho de sangue. Essa campanha de repressão extrema marcou a União Soviética e seu povo de maneira indelével, deixando cicatrizes que perdurariam por gerações. E você, o que achou? Deixe seu comentário aqui embaixo para debatermos mais sobre este período sombrio da história. E não se esqueça de se inscrever no canal, para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre história, política e curiosidades. Vamos juntos explorar o passado e aprender com ele.